Política na prática. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Política na Prática. Hoje tenho comigo o Francisco Paupério. O Francisco é conhecido da maior parte de nós. O Francisco é investigador na área da biologia e um empreendedor político. Muito ativo também no mundo do associativismo. O Francisco é membro fundador da Associação Verde e membro da comunidade Lidera. É licenciado em Biologia pela Universidade do Porto, mestre em Bioinformática pela Universidade de Lisboa e encontra-se atualmente a frequentar o doutoramento em Biologia Integrativa e Biomedicina no Instituto Gulbenkian de Ciência. A maior parte de nós conhece o Francisco por ser o cabeça de lista pelo LIVRE nas últimas eleições europeias, e o porquê deste convite tem a ver com a minha admiração pelo Francisco, sobretudo pela empatia e pela positividade que ele passa na sua forma de fazer política e que é uma característica difícil de encontrar. Eu olho para o Francisco e sinto que ele realmente sente aquilo que diz e não sinto que seja um político demasiado preparado, e é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta e verdadeira no seu discurso político. E sinto que também existe entre nós algumas características em comuns, como por exemplo somos os dois diabéticos. É verdade. Francisco, obrigado por teres vindo. Obrigado eu pelo convite e pelos elogios, que fico constrangido sempre quando ouço elogios, portanto mais uma vez fico aqui constrangido, mas agradeço imenso. São sinceros. Obrigado. O objetivo deste podcast, para quem nos está a assistir, no fundo, é não só termos aqui conversas interessantes sobre vários temas de política, mas sobretudo também inspirarmos principalmente os mais jovens a interessarem-se e a fazerem política. E neste sentido eu gostava de perguntar qual é a inspiração que tu queres dar a quem nos está a ouvir, ou seja, quando é que tu pensaste que querias fazer política, quando é que surge esse interesse pela política? Olha, isso é uma pergunta interessante que eu fui também descobrindo, ou fui pensando cada vez mais quando da fase de estar-me a candidatar, que realmente sabia que muitas pessoas me iam perguntar isso, porque para mim foi algo que foi acontecendo na vida. A minha família discute bastante política, apesar de não estar envolvida em qualquer partido político ou qualquer associação sequer quase. E portanto eu sempre discuti à mesa política, sempre em família foi discutida a política, mas na prática nunca foi feita a política. Mas o que me fez ativar, ou pelo menos procurar mais informação sobre política, sobre partidos, sobre como é que funciona o nosso sistema democrático, foi sem dúvida a época da Troika. Ou seja, desde 2011 a 2015 eu tinha 2 pais funcionários públicos e então via em casa que realmente havia um desagrado, um descontentamento em relação à política, e eu, ainda novo, estava a tentar perceber porque é que existia isto e porque é que tomavam estas decisões quando via pessoas a sofrer como consequência dessas decisões. E foi esse clique que me fez avançar para a política, querer saber mais, envolver-me, mas na altura não me interessei tanto pela parte partidária, porque achei que, mais uma vez, como a maior parte das pessoas pensa, quando está fora dos partidos, não se interessa por essa via. Eu tentei ir pelo associativismo, então entrei na faculdade, comecei no associativismo académico, através das associações académicas, através também, sobretudo, da parte de biologia, de resgate de animais, de trabalho com o clima, e só mais tarde, durante já a faculdade, e se calhar até Erasmus potenciou um pouco isso, que foi ver que há em tantos países diferentes e tantas pessoas diferentes uma cultura semelhante dentro da Europa. E que realmente a forma como nós vimos a Troika no nosso país foi completamente diferente da forma como os noruegueses ou os suecos viram a Troika no nosso país. Isso desbloqueou a componente, se calhar, mais ideológica da política, e procurei ir saber o que é que cada partido defende, como é que eu me podia envolver, e depois aparece o LIVRE. Aparece na minha vida, não que o LIVRE já existia antes, mas realmente eu era um ecologista, sempre pela causa das alterações climáticas, sempre associado à componente social, que era raro nos movimentos verdes cá em Portugal ver isso ligado, ou pelo menos tão claro, e tinha uma componente muito forte que era a parte europeísta, de realmente ser um europeísta convicto, e à esquerda, eu considerava uma pessoa de esquerda à esquerda, havia muito ceticismo em relação à Europa e havia um programa de esperança que podia existir da União Europeia. E então o LIVRE era claramente o único partido que eu me podia envolver, que eu me podia sentir que os meus valores alinhavam completamente. Então, pronto, depois acabei por me envolver. No início foi engraçado porque eu candidato-me como independente, que eles têm um sistema de primárias, em que uma pessoa de fora pode se candidatar,
Eu candidato-me às eleições de 2022, de janeiro, ou seja, isto fiz a campanha em 2021, e era o LIVRE, tinha pouquíssimas pessoas, tínhamos eleito a Joacine, mas tínhamos perdido logo a representação parlamentar, e eu fiz a campanha no Porto, porque era pelo Distrito do Porto, e lembro-me de ver 5, 6 pessoas do LIVRE a fazer campanha. Quando o Rui Tavares veio na sessão, talvez 20, 30 pessoas a fazer uma arruada, e para mim já foi espetacular, não é? O primeiro envolvimento político, ver muita gente presente, e depois comparar agora com estes últimos meses, e com não só ser candidato, mas até nas legislativas, que também fui candidato e fazer campanha pelo Porto, em que já víamos uma evolução das pessoas a reconhecerem o partido, a quererem saber mais. E pronto, agora como cabeça de lista foi totalmente diferente e nem tinha noção daquilo que ia acontecer até o pós-eleições, não é? De andar na rua e ser reconhecido, das pessoas interpelarem. Eu sou uma pessoa relativamente envergonhada, portanto ainda me estou a adaptar a esta nova realidade, mas a verdade é que o que as pessoas me reconhecem, ou quando vêm falar comigo, é sempre essa coisa positiva de dizer: tu tens um discurso aberto, tens um discurso sincero, e era aquilo precisamente que eu queria imprimir. Eu, quando fui eleito cabeça de lista, eu só tinha 2 coisas na cabeça. Primeiro era não falhar no sentido de não cometer erros, de tentar ser o melhor de mim, tentar mostrar o que eu sabia e o que eu estava preparado, porque sentia-me que estava bastante preparado. Mas havia uma segunda promessa, se calhar mais engraçada, que era: eu queria que no polígrafo desse sempre verde. Ou seja, todas as declarações que eu fizesse tinha que dar verde. É curioso o que estás a dizer, porque no outro dia eu estava a investigar sobre a ideia que bateste muito nas europeias dos corredores humanitários. Sim. E apareceu no polígrafo também como... Sim, tudo. E foi o único candidato dos partidos com assento parlamentar que todas as declarações deu verdade. E, portanto, fiquei muito orgulhoso da forma como dá para fazer política, dá para ter um bom resultado, e apesar de tudo, apesar de não ter sido eleito, a verdade foi o nosso melhor resultado sempre. Em condições normais nas europeias, estes 3,7% dava para eleger. Cresceram 2%. Exato, ou seja, mais que duplicamos ou mais que triplicamos o valor anterior das europeias. Foi tudo positivo, menos a eleição que realmente ficou ali à porta. E se calhar foi a parte claramente negativa. E que parece que correu muita coisa mal e afinal não foi assim tão mal. Mas sim, o que eu procuro inspirar as pessoas é: se nós não nos envolvermos, vamos deixar esse espaço às pessoas que estão lá, que nós não gostamos ou que a maioria de nós não gosta. E se nós não nos envolvermos, vão decidir por nós e vão agir por nós na política. E o que eu vejo é cada vez mais pessoas interessadas na política, não só na parte de política, de negociação, de mesquinhice, mas sim na parte de policy, de políticas públicas, de desenvolver políticas públicas, de serem cada vez mais bem feitas, de chegar a mais gente, de gastarmos menos dinheiro para atingirmos melhores objetivos. E isso também é uma componente que nós precisamos melhorar, não só com a nossa componente política, mas também a nossa componente de fazer boas políticas públicas. E eu sinto que em Portugal nós tivemos uma geração de políticos muito boa no passado. Agora cada vez sinto que os próximos não estão a corresponder nas expectativas. Estamos a perder qualidade. Estamos a perder muita qualidade a nível político, mas a nível técnico também não estamos a melhorar a qualidade. E, portanto, também precisamos ter aqui uma componente diferente, que é a componente técnica. Também precisamos de pessoas nos partidos, não só para ser cabeças de lista, não só para ser deputados, mas também para fazer o trabalho de investigação, o trabalho de políticas públicas, o trabalho de apoio, que é muito, muito necessário, e que... porque muitas vezes o trabalho do político também tem uma componente de comunicação muito, muito agressiva até, e a verdade é que tive que aprender muita coisa num espaço curto de meses. Sinto que correu relativamente bem para aquilo que eram as minhas expectativas, ou seja, eu tinha expectativas até mais baixas em relação a como é que eu ia lidar com isto tudo, mas a verdade é que também uma pessoa, eu acho que quando é colocada em xeque e quando é colocada nestas posições, também acaba por reagir muito melhor do que as pessoas pensam, e portanto mais uma vez dizer às pessoas que é importante agirem. Muitas vezes temos-nos em pior conta do que aquilo que nós somos, e o passo certo é experimentar, ver se gostamos e depois ir continuando até onde o nosso horizonte quiser. Pegando naquilo que estás a dizer, nós temos cada vez mais organizações a aparecer, organizações de jovens de ativismo. Porque é que esses jovens não entram nos partidos? Ou seja, o conselho que tu darias, uma vez que estás nos dois lados, Sim. Vieste do mundo do ativismo, qual é o conselho que dás? Ou seja, esses jovens, se chegarem aos partidos, o que é que vão encontrar? Aquilo que eles fazem fora vai ter muito mais impacto, porque vão poder influenciar. Sim, eu decidi, perto dos 20 anos, agir pela via partidária, porque na altura eu tinha feito parte deste mundo do ativismo, ou do associativismo, se calhar mais, que é, no fundo, trabalhar no local, e percebi que não tinha tanto impacto, não iria ter tanto impacto quanto num partido político que tem um nível local, tem um nível nacional, tem um nível internacional,
e, portanto, poder mexer com mais coisas e, se calhar, afetar mais gente. E foi por isso que eu tentei fazer essa mudança, por não achar... Primeiro, eu acho que não tenho essas competências para o local, e mesmo em questão de autárquicas, que agora está tudo a falar comigo em relação às autárquicas, eu não tenho esse... Eu acho que eu não tenho mesmo esse perfil. Tinha um perfil que me vejo muito no Parlamento Europeu. Acho que o local é um perfil completamente diferente, às vezes uma componente menos técnica, mais de comunicação, mais de presença, mais de... É outro tipo de competências que acho que um político que é bom a nível local nem sempre é bom a nível internacional, e o mesmo pode acontecer ao contrário. Mas olhando para porque é que eu fui para esta parte partidária, porque é que eu achei importante ir. Porque, primeiro, estava a ver que havia uma transição de políticos e uma nova geração de políticos que, a meu ver, não tinha a competência necessária, não só à esquerda, mas também em todo o espectro partidário. Acho que não está a haver este turnover de qualidade de políticos, porque estamos com muitas poucas gente jovens nos partidos. E isso, a meu ver, eu já falei disto antes até, tem a ver com uma adaptação dos partidos à nova realidade. Um partido... E eu faço muita comparação com, se calhar, grandes empresas e pequenas empresas ou startups. Nas grandes empresas temos processos muito burocráticos, muito lentos, é difícil mudar as coisas, mas funcionam, grande parte deles funcionam. E eu acho que os partidos políticos tendem a fazer o mesmo, ou seja, têm processos mais burocráticos, é mais difícil de mudar o partido por dentro ou fazer alguma mudança, mas a verdade é que quando conseguimos, fica impressa e conseguimos, e muda para sempre, não é? Tal como as grandes empresas. Mas tal como as grandes empresas, em relação às pequenas empresas, não são muitas vezes mais inovadoras, as que têm mais dificuldade de adaptar às realidades, e acho que isso acontece. Enquanto no associativismo nós temos muitas associações a serem formadas, muitos grupos de jovens a serem formados e depois que não dão em nada e vamos para outra e criamos uma nova estrutura com novas pessoas e estamos sempre a mudar, estamos sempre a adaptar à realidade. Este formato não resulta, portanto destruímos esta associação e criamos uma nova, adaptada a esta nova realidade. Na política não podemos fazer isso, não podemos estar a criar um partido de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, com novos estatutos, novas maneiras de trabalhar, e então há aqui uma lentidão que é inata aos partidos. Claro que os partidos mais jovens tendem a facilitar neste processo, conseguem captar melhor os jovens, conseguem colocar os jovens logo em lugares de destaque e a trabalhar e tudo isso. Isso também, de certa forma, motiva, porque realmente, se nós pensarmos nos grandes partidos como PS, PSD, nós vemos que os jovens que entram agora são jovens que têm 15 anos de casa dentro dos partidos, ou seja, são umas jogadas quase a médio e longo prazo, e percebo que há muita gente que queira ter um impacto mais imediato, que reconheça o valor em si próprio e que ache que seja melhor do que outras pessoas, e portanto os partidos não vão servir muito para uma pessoa que ache que é capaz e que num espaço de 2 anos consiga essa progressão, não é? É quando no associativismo ou nas empresas nós temos se calhar mais facilidade em fazer este caminho. Então acho que agora, no fundo, o que nós temos é muitas maneiras de ter impacto. Não é só a partidária, mas também a política se pode fazer fora dos partidos. Eu acho que é importante termos jovens competentes em várias escalas, nas empresas, nos partidos, nas associações, a nível local, a nível nacional e a nível internacional. E, portanto, o que eu peço, sobretudo aos jovens interessados, é que experimentem a qualquer uma destas áreas, que vão experimentando, porque não é fácil de perceber qual é que nós nos adaptamos melhor e até que temos as competências necessárias ou as melhores competências para cada um, porque vai variando. O que eu via no associativismo é diferente do que eu vejo a nível político. E político, seja a nível de representação, seja a nível de trabalho interno de partido, que é muito também à base de voluntariado, mas a verdade é que vai resultando, dentro dos partidos vai resultando, falta uma capacidade crítica que é recrutar jovens. Isso é sem dúvida aquilo que não está acontecendo nos partidos. Estamos com muita dificuldade em recrutar jovens, porque temos também mais competição, se calhar, neste sentido de há muitos grupos de reflexão, há muitos grupos que até trabalham fora do âmbito partidário, mas do âmbito político, fazem think tanks, também há a formação de think tanks, e portanto há aqui muitas áreas em que os jovens podem se sentir mais queridos, e se calhar nessas têm um impacto mais real, mais rápido, pelo menos. Então a conseguir recrutar melhor os jovens do que os partidos. Sim, porque também são organizações mais pequenas, e acabam por ser mais fácil de falar one-on-one, de perceber a competência dessa pessoa, não é? Enquanto num partido há muita dificuldade. Nós vimos agora nas primárias, houve pessoas com muita capacidade que nem sempre foram as mais votadas porque têm essa falta de espaço e realmente não há... é difícil uma pessoa confiar também a uma pessoa que não conhece bem, especialmente a nível político. E então há aí essa dicotomia que é difícil de encontrar. Pegando naquilo que tu estavas a dizer há pouco, que é, às vezes quem nos incentiva ou inspira a começar a fazer política nem sempre
têm que ser políticos. Sim, claro. Por exemplo, a mim pessoalmente, aos 16 anos, quando começo a ler Saramago, se calhar é aí que ganha consciência política e não propriamente de ver políticos na televisão ou no espaço público. Gostava de perguntar quem é que te inspira a chegar à política, quais é que são assim as tuas referências a nível nacional e internacional? Boa. Olha, eu também ia dizer algo em relação a isso, que realmente a mim também nunca tive uma imagem de um político português que me fizesse inspirar, pelo menos a nível nacional, que me fizesse inspirar ao ponto de dizer, fogo, esta pessoa está a trabalhar por nós, inspira-nos todos a agir melhor. Eu acho que nunca houve essa componente de comunicação inspiradora na política nacional. Apesar de achar que a geração anterior era muito boa comunicadora, era um tipo de comunicação que não inspira. E nós tivemos um primeiro-ministro, o António Costa, que tem uma comunicação que não inspira, mas que dá confiança, as pessoas gostam, mas no entanto não dizemos que o Costa é a pessoa mais inspiradora, porque não é. E portanto eu acho que a nossa escola política nunca foi tremendamente inspiradora, foi sobretudo de gerir os assuntos, foi muito boa a gerir os assuntos, foi muito boa ao que se chama spin político, não é? De ir aproveitando cada situação, sentido de oportunidade, e foram subindo por aí. Se calhar, vou dizer se calhar um a nível internacional. A nível nacional não vou dizer porque também conheci a maioria deles e custa-me estar aqui a selecionar alguns primeiro, e depois porque nós quando conhecemos as pessoas se calhar começamos a também ver os lados menos bons. Isso também faz parte do lado humano, não é? Sim. E eu acho que nós quando olhamos para alguém que inspira é sempre alguém que não tem erro, ou que não tem, que não vemos falta de competência, ou que não vemos quase como alguma competência sobre os nossos pais quando começamos. Exatamente. Começamos a ver os erros e começamos a dizer, espera aí, ele não é o super-herói que nós imaginamos. E eu gosto de que a inspiração às vezes seja neste lado super-herói ou pessoa que ainda não tivemos e portanto não conhecemos as partes más. E uma delas, a nível internacional, para mim, é o Bernie Sanders, dos Estados Unidos, porque tem uma componente que eu valorizo muito nos políticos, que é o sentido de visão. E não o sentido de visão estratégico do ponto de vista dos Estados Unidos, devia se posicionar assim nesta guerra, e anos mais tarde veio a comprovar que tinha razão, como fez muitas vezes a meu ver, mas tem uma visão de políticas de direitos humanos, uma visão de como é que vemos a sociedade. E o Bernie Sanders, há 60 anos, 50 anos, tinha uma visão de sociedade que agora nós estamos a reproduzi-la, não é? Ou seja, 50 anos antes ele tinha a capacidade de... Ele queria para os Estados Unidos aquilo que se calhar os Estados Unidos estavam a ser agora, até estas eleições, mas o que está a ser a Europa, as liberdades individuais, os direitos humanos, a proteção do trabalhador, tudo que agora nos parece já praticamente ganho e que não precisamos defender, e ele há 50 anos queria desbravar esse caminho. E para mim é muito inspirador ver uma pessoa que pensa muitos anos à frente e que depois o presente vai dar razão a essa pessoa, e portanto é uma pessoa que me inspira muito. Pelo lado, sem ser partidário ou político, há uma pessoa que é o Bo Burnham, que é um comediante dos Estados Unidos também, que faz humor através de música, e que apesar de não ser eminentemente político, faz muitas críticas à sociedade. E também me revejo muito na forma como nós criticamos muito os outros, mas somos altamente hipócritas, e eu próprio assumo como hipócrita em alguns assuntos. Nós não somos... E mesmo para um político que defende 100% das suas políticas e do seu programa, nós muitas vezes não conseguimos cumprir com 100% by the book, não é, com aquilo que dizemos, não é? Porque somos humanos e falhamos. E eu acho que o erro... Eu adoro o erro e vejo no erro como uma oportunidade de melhorar. E nós na política portuguesa, sobretudo, vemos o erro como castrador. Se nós cometemos um erro, estamos fora. Ora bem, se nós nunca cometemos um erro, também nunca melhoramos. E então há aqui uma componente que eu gostava de introduzir na política, que é o erro, é assumir o erro. E nestas eleições, lá está, se eu tivesse tido um vermelho no polígrafo, talvez fosse uma oportunidade para tentar usar como explicar que isto fez bem, no sentido de eu errei aqui, assumo esse erro, e errei porque isto e aquilo, e no futuro não vai acontecer porque isto e aquilo. Eu acho que é bom essa proximidade, essa sinceridade de mostrar que o erro, que as pessoas políticas também erram, que quando votamos num primeiro-ministro ou quando votamos num partido para primeiro-ministro, que não queremos uma pessoa que não erre. Na minha perspectiva, claro, queremos uma pessoa que até esteja aberta ao erro, porque nós, eu olhando para Portugal e vendo a visão de Portugal a longo prazo ou a médio prazo, nós precisamos de errar no sentido de precisamos de arriscar um pouco. Nós estamos a meio da Europa, sensivelmente, em termos económicos, e nós, para dar um salto em termos económicos, temos que fazer alguns riscos. Temos que apostar em alguns setores de risco, porque se apostarmos no mesmo que os outros estão a apostar, os grandes países vão certamente capturar as melhores pessoas, exatamente, e têm um maior mercado, ou seja, é fácil de nos ganhar. E nós fizemos um pouco isso com o hidrogênio verde,
nós em termos de escala apostamos muito mais de qualquer outro país. Isso pode correr bem, pode correr mal. E eu, em termos pessoais, se calhar o hidrogênio verde não me inspira esse projeto de ambição ou de confiança que inspirou o governo no PRR. Mas a verdade é que prefiro tentar errar neste sentido do que se calhar apostar no que é certo e estarmos sempre atrás dos outros. Portanto, também aqui o erro faz parte desta visão estratégica. E se até olharmos para o que foi o mandato de José Sócrates, com todos os riscos que teve, e infelizmente com tudo aquilo que teve de corrupção, a verdade é que havia uma visão de arriscar e investimos muito em energias renováveis na altura, contra até muitos especialistas diziam que era demasiado. A verdade é que estamos agora a colher os frutos e vemos que somos dos países com mais energias renováveis, com mais percentagem de energias renováveis e que nos pode dar uma estabilidade energética e até de preços no futuro, primeiro do que aos outros países. E, portanto, é isso que nos falta, políticos também com visão. Isso vem não só dos políticos, pessoas em si, mas vem também dos partidos e das pessoas que os partidos têm. E nós precisamos de meter pessoas novas nos partidos precisamente para dar as ideias novas e porque nós podemos dar 10 ideias, mas se uma for aproveitada já estamos a fazer um impacto positivo no partido e no país. Sim, e aquilo que estás a dizer tem tudo a ver com o que falavas há pouco do António Costa, que é o primeiro-ministro que nós tivemos nestas 2 legislaturas foi essencialmente uma pessoa que não arriscava, que só queria dar passos certos. Exato. E que no fundo nós basicamente mantivemos o país como estava antes de António Costa chegar ao poder. Mais ou menos, nós ainda tivemos aquela componente da dívida, que a verdade, que era uma componente até que vinha da direita, que era temos de ter cuidado com a dívida, agora inverteu-se e passou a ser o PS como defensor de reduzir a dívida e o PSD neste momento, nestes últimos 4 meses, outra vez a gastar tanto como se calhar o PS gastou antes. Houve aqui uma inversão até de responsabilidade em relação à dívida que é muito engraçada a meu ver, mas o legado de António Costa eu penso que é puramente esse, que é gestão da dívida externa. E a gestão da pandemia que de certa forma acabou por correr bem. Sim, eu considero que isso foi um trabalho mais de equipa, Ministério da Saúde, sim, DGS, profissionais de saúde, e até a nível europeu, com a compra de vacinas e tudo isso. Houve uma coordenação mais internacional. Portugueses, se calhar, como povo, nós colaboramos muito, sim. E não tivemos movimentos negacionistas. Sim, exatamente. Nós tivemos, mas foram contidos e soubemos geri-los bem, sem polarizar muito essa situação. Houve uma polarização, se calhar, excessiva em relação à liberdade de movimentação, que depois já ia, e a IEL, quando já estava a acabar a pandemia, já tentou escalar isso para um problema de liberdades individuais, que foi o que aconteceu nos outros países, que deu muitos problemas. Felizmente aqui nunca foi muito cavalgado, ainda bem, mas a verdade é que Portugal tem das maiores taxas de vacinação, nós somos um povo que acredita na ciência e, portanto, em princípio, nos próximos anos não vamos ter problemas dessa realidade, mas é um bom exemplo daquilo que um povo deve fazer e aí nós vimos muito a comunidade local e o associativismo a funcionar. Vimos também a parte política, mas também o associativismo a funcionar local. Vimos muitos projetos que nasceram da pandemia e continuaram depois da pandemia. Vimos outros que, infelizmente, acabaram por desaparecer. E tivemos um fenómeno interessante que é a questão das máscaras. E na altura, quando as máscaras foram impostas, no fundo, e nós começamos a perceber que conseguimos viver com máscaras e que não nos tira não nos dá grande dificuldade. Claro que às vezes passar um dia de máscara pode ser chato, mas no geral, no transporte público, em sítios mais fechados, nós se calhar conseguimos usar uma máscara sem problema. E achei que era um hábito que nós íamos manter, tal como os asiáticos, quando tiveram a questão da poluição do ar, acabavam sempre por manter esse uso e esse hábito da máscara. Nós desapareceu completamente de um dia para o outro. E é muito engraçado, não estava nada à espera que, ainda foram 2, 3 anos a usar máscara, que de um dia para o outro tivéssemos essa capacidade outra vez de esquecer e de não adaptar esse hábito, que é muito engraçado, não estava à espera disso. Por outro lado, também tivemos alguma sorte, diria, com a Covid, porque realmente eu trabalhei na parte de evolução, não investiguei esta parte de evolução da Covid, mas trabalhei com um grupo, a minha orientadora estava também responsável por estudar a evolução, portanto ia acompanhando. Realmente o vírus teve uma capacidade de mutar muito rápido e não aumentar as consequências dele muito rápido. Mas mostrou também, isto é uma curiosidade só engraçada científica, que normalmente quando aumentas a taxa de propagação, ou seja, o vírus ficou cada vez mais vírico, ou seja, conseguia-se propagar cada vez mais rápido. Normalmente o que acontece é que os sintomas costumam diminuir, e neste vírus o que aconteceu foi que manteve os sintomas. E isso é interessante porque nunca se tinha visto assim à escala global acontecer algo desta magnitude, e foi engraçado do ponto de vista de evolução, e eu que venho de evolução, este vírus provou que nós conseguimos aumentar a taxa de... Por um lado é mau, porque se for tornado arma, conseguimos também
consegue escalar da pior maneira, mas por outro lado, do ponto de vista científico, é interessante perceber que conseguimos ter aqui uma evolução de taxa de propagação e aumentar mesmo assim os sintomas. Mas pronto, isso foi científico à parte. Sem dúvida, colocou as gripes, as epidemias que nós estávamos habituadas Sim. em causa e foi um fenómeno que se calhar nem todos estávamos à espera. Tu há pouco estavas a falar das europeias, gostava que fizesses aqui um balanço. O que é que tu sentiste sobre a campanha? Como é que correu? Como é que foi essa experiência? E também falarmos aqui um bocadinho do futuro, tendo em conta o resultado das eleições, não só em Portugal, mas a nível europeu, e com o decréscimo também do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu, se sentes que se nos próximos tempos grande parte das propostas do LIVRE e das tuas bandeiras de campanha, o combate às alterações climáticas, a questão de acautelarmos os refugiados climáticos que vão existir até 2050, a criação de um Tribunal Europeu do Ambiente, se estas medidas podem ter futuro com a composição que temos atualmente do Parlamento Europeu. Bom, então começando pelo balanço da campanha. Isto foi... Eu nunca tinha feito enquanto cabeça de lista, já tinha sido candidato, mas é claramente diferente ser cabeça de lista, não só porque temos 24 horas, todas as televisões, rádios, jornais a seguir-nos, ou seja, estamos a ser filmados e constantemente durante 3, 4 semanas. Isso é uma realidade que, curiosamente, ao fim de 2, 3 dias, já nos esquecemos que estão lá imensa gente a fotografar, a filmar, a perguntar. E eu gostei mesmo muito da campanha, não só da interação com o público, da interação com as pessoas, mas primeiro de conhecer muitos projetos a nível nacional, porque nós desenhamos uma campanha, sobretudo, de conhecer os projetos e dar a conhecer estes projetos, porque sentimos que na campanha nós temos holofotes da televisão, da rádio, então também é bom mostrar que em Portugal nós já fazemos coisas que dizem que que os outros partidos dizem que é impossível. E nós temos já projetos em Portugal que fazem isso. Portanto, vamos mostrar em campanha que isto existe e que está a funcionar. E foi grande parte do nosso pensamento ir a esses projetos e também mostrar um pouco desses projetos. A nível de debates, eu não tinha tido experiência de televisão, tinha ido 1 ou 2 vezes pouco à televisão. Realmente, em debate é completamente diferente o ambiente. A verdade é que eu passei de um estado de ansiedade, não é? Estava super ansioso com o primeiro debate, como é que vai correr, 1 milhão de pessoas a ver, não posso falhar, não é? Aqui estás em direto, não podes falhar mesmo. Essa pressão de o LIVRE teve 170 mil votos ou 190 mil votos nas legislativas, tu estás a representar quase 200 mil pessoas em Portugal, ou seja, tu tens aqui um peso já grande no que estás a fazer. Bem, a verdade é que eles colocam-nos, por acaso o primeiro debate, colocam-nos em estúdio 30 minutos antes do debate ou 20 minutos antes do debate e nós não podíamos falar porque estava a ver o documentariado, que ele era em estúdios paralelos e nós não podíamos falar para não fazer barulho. E então fiquei 20 minutos à espera do início do debate, num estado super ansiogénico, não é? Antes de entrar, mas a verdade é que o estúdio é super silencioso, estúdios de televisão. E durante aqueles 20 minutos fui acalmando, pensando, não, estou preparado, venho aqui com as coisas preparadas, preparamos-nos bem para o tipo de perguntas que podem surgir. Vamos a isso. Vou-me divertir. A minha ideia era, tenho que me divertir, tenho que passar a ideia de que estou aqui para me divertir e para passar as mensagens que temos a passar e nós temos tudo bem defendido, nós conseguimos defender as nossas ideias, não há aqui nada que possam pegar. Bom, começa o debate, ainda um bocadinho ansioso, mas muito mais calmo. Eu fui o último da primeira ronda a responder, portanto os outros acabam por falar primeiro. Chega a minha vez e os outros não se interrompem. Chega a minha vez, eu digo uma frase, caem-me os 3 em cima. E eu lembro-me de pensar assim, bem, se eu me retraio, acabou aqui a minha vida política porque eles percebem que eu sou um alvo fácil, então tenho o automatismo de começar a falar por cima e continuar a minha frase a falar por cima. E noto na cara dele, é engraçado porque em televisão, depois eu falar com pessoas depois cá fora, não têm noção das reações das outras pessoas porque estão a filmar-me apenas a mim a falar. Mas em estúdio eu vou perceber que os outros, houve claramente uma posição de, não, ele já percebe que tem que falar por cima e que, portanto, ele vem preparado. Houve mesmo um relaxe de... Foi o Sebastião Bugalho. Foi Sebastião Bugalho, Marta Temídio e o Coutrinho, Figueiredo. E, portanto, a partir daí eu senti que eles achavam que eu podia estar ao nível deles, ou pelo menos havia esse respeito. Pronto, depois correu muito bem, a primeira correu muito bem e foi claramente uma posição contra a todas as outras que vinham antes e coloquei logo em xeque alguns deles. E depois acho que o primeiro debate correu muito bem pelo efeito de surpresa, as pessoas não me conheciam, depois dão-me boas notas a seguir ao debate, às notícias, há tudo, a comunicação social toda a criar ali um frenesinho à volta daquilo. Portanto, esse dia foi...
E eu nunca senti essa felicidade extrema porque eu estava sempre a pensar no dia seguinte. Ou seja, eu acabei esse debate, pessoal mega contente, eu estava a pensar, amanhã vou para ali, tenho que falar sobre isto e aquilo, vou-me preparar. Portanto, eu nunca vibrei efusivamente em relação a nada da campanha, que é engraçado, e curiosamente ainda não vi nada do que fiz em campanha, ou quase nada. Ou seja, não vi os debates, tinha sempre alguém a dizer, tinha sempre alguém a dar feedback, não é? Pedia-se feedback, mas eu tenho muita dificuldade em ver-me, porque identifico muitas falhas, e então peço aos outros para darem um feedback, e ainda não vi nada do que fiz em campanha, tenho que ver, já me prometi a mim mesmo ver tudo, mas ainda não estou capaz de me ver nesse contexto. Preciso mais distância, preciso um bocadinho mais de distância. Mas a verdade é que acho que correu tudo muito bem em relação à campanha, senti muito bem na campanha, percebi que gosto muito daquele dia-a-dia de campanha, que é um dia, que é um período que é altamente energético, porque é deitar às 2 da manhã, acordar às 6, 7 da manhã todos os dias, é estar a preparar o que é que os outros partidos disseram, o que é que nós vamos responder, é estar a ver o que é que são as crises do momento, as notícias do momento e estar a responder. Portanto, eu gostei muito dessa parte, não me senti extremamente cansado. Claro que depois, na última semana, tem que haver ali uma gestão de esforço, porque realmente aquele cansaço começa a acumular. Nós também nos sentimos... Eu devo ter dado a jornais e televisões umas 50 entrevistas a dizer praticamente as mesmas coisas. Eu notei que depois ias para as últimas e já estava... Eu quero dizer uma coisa de novo, mas eu já não sei o que é que posso dizer de novo. E cansava muito repetir. E havia dias em que eu tinha 4, 5 entrevistas, de 1 hora cada, em que dizia as mesmas coisas. E depois também acabas por não ter tempo de preparar mais... Sim, tanto quanto eu gostaria. Conteúdo, sim. Tanto quanto eu gostaria de investir mais nas redes sociais, não tive qualquer tempo para investir nas redes sociais. Porque também as europeias são uma campanha muito curta, é 2, 3 semanas muito intensas e desaparece tanto antes e depois. Antes de haver os debates não houve nada de europeias, houve 2 semanas de campanha e acabou. A seguir não houve nada de europeias, apesar de, lá está, depois dos resultados, houve uma data de mudanças na Europa, houve ali uns dias que eu acompanhei através do Twitter e através dos verdes europeus, que fomos acompanhando, mas que a nossa televisão não passa, que foram interessantíssimos, de promessas que iam ser feitas e depois tudo ao contrário, e a van der Leyen se calhar estava em risco e depois passou com o apoio dos verdes. Portanto, houve assim uns dias muito interessantes, que aqui em Portugal infelizmente não se discutiu muito, mas que foi interessante. E voltando se calhar à pergunta de como é que é agora o futuro dos verdes. A verdade é que nós, infelizmente, reduzimos um pouco em termos de número, aumentamos em termos de países, que é bom, diversificamos a presença nos verdes. Nós tínhamos sobretudo França, Alemanha, Holanda e pouco mais. Tínhamos um de Portugal, um de Espanha, um de Itália, mas agora conseguimos muito alargar a leste, temos um na Roménia, temos 1 ou 2 na Letónia, Lituânia, conseguimos na Croácia, ou seja, tivemos vários países novos a aparecer nos verdes, que é bom, porque nós tínhamos um centralismo também em relação à França e à Alemanha, e os verdes alemães, por exemplo, são muito ao centro, não são de esquerda como é o LIVRE, e portanto havia aqui uns balanços de poder que era interessante ter outros países, e portanto vemos isso de forma positiva, mas claro que em termos de número perdemos. Ora bem, nós partimos para este mandato. Os últimos 6 meses da van der Leyen foram muito difíceis porque cada vez mais se aproximou à Meloni de Itália, aos conservadores, via-se claramente que ela achava que os conservadores iam dar a maioria no Parlamento e, portanto, fez esse trabalho de vou-me aproximar agora para depois manter mais 5 anos. Saem as eleições e os conservadores não têm o número suficiente e a Meloni o que é que faz? Vai falar outra vez com todos os outros partidos que lhe deram a maioria antes, não é? E é importante perceber que a política europeia é muito diferente da política nacional. E nós, enquanto aqui na nacional seria impensável ter partidos de esquerda ou até um PS a apoiar uma pessoa de direita, não é? De PSD, a verdade é que a nível europeu nós não temos sequer cenários onde seja possível a direita toda ou a esquerda toda assumir, ou até o centro todo, assumir uma maioria de 50%. E, portanto, desde a base que é feita em negociações. Nós vamos para... seja com qualquer partido, nós colocamos as nossas linhas vermelhas de partido, que são, no nosso caso, verdes, é dos conservadores para a direita, ou seja, que nós consideramos que os conservadores são uma direita radical, e depois temos a extrema-direita, e neste momento já temos 3 partidos de extrema-direita, e nós colocamos, não vamos para negociações sequer com os conservadores. Dos conservadores para a esquerda, temos que entrar em negociações, e para isso, apresentamos as nossas ideias, apresentamos as nossas propostas, o que é que nós desejamos, e foi isso que fizemos com van der Leyen neste mandato, apresentamos as nossas ideias e é muito engraçado a forma como ocorrem estas negociações, porque primeiro é à porta fechada, aliás, é praticamente tudo à porta fechada, mas há um momento, isto não é decidido no fundo com a van der Leyen a dizer sim, eu vou cumprir com as vossas
com as vossas propostas, acontece mais no discurso da apresentação de candidatura dela, que é para o Parlamento Europeu, é que se percebe realmente quais são as prioridades e se ela nos ouviu ou não. E foi muito engraçado acompanhar isto, porque fomos acompanhando as negociações, não é, durante uma semana, e depois houve uns dias de expectativa em relação a este discurso da von der Leyen. Será que ela vai falar das prioridades dos verdes? Será que não vai falar? A verdade é que colocou bastantes dos verdes, e por isso é que depois os verdes acabaram por apoiar, e neste momento a von der Leyen é apoiada por 4 partidos, partindo para Portugal, ou comparando com Portugal, que será no fundo o Livre, PAN e os Verdes, PS, IL, PSD e CDS. Ou seja, seria quase impensável passar a nível nacional que tivéssemos um governo composto por estes partidos todos, não é? A verdade é que a realidade europeia é completamente diferente e custa-nos muitas vezes a nós, políticos portugueses e partidos portugueses, perceber que temos que aceitar algumas negociações, mas a verdade é que tudo lá é negociações. Tudo lá é negociações, não há nenhum partido que tenha 100% das suas propostas ou 100% das suas ideias por ter um bom resultado. Ou seja, o PSD não vai dizer ganhei as eleições e, portanto, vou cumprir com estas propostas. Isso é impensável a nível europeu, parte tudo de negociações e depois entram ainda países, entram os partidos desses países, entra uma data entre os stakeholders, grandes empresas, associativismo, entram associações, ONGs. Portanto, isto é sempre a várias mãos, por isso é que também demora mais tempo. Até porque o poder principal não está no Parlamento Europeu. Exatamente, ou seja, acaba por estar no Conselho Europeu e na Comissão, acaba por estar dissipado o Parlamento. Apesar de tudo, o Parlamento ainda tem um bom poder de vetar grande parte das coisas, que é bom, nós queremos ainda ter iniciativa, não é esse passo que achamos que seja preciso. Em relação ao que achamos que neste mandato pode acontecer, definitivamente não vai acontecer pelos resultados. Em questões ambientais, parece-nos que não vamos voltar atrás, que era um grande risco a seguir estas eleições. E mesmo com estes resultados, se Meloni se aproximasse, ou se von der Leyen se aproximasse de Meloni, podemos mesmo correr o risco de acabar com o Pacto Ecológico Europeu e tudo isso. Isso claramente não vai acabar, que é uma notícia positiva ou semi-positiva. Claro que não vamos ser tão ambiciosos como se tivéssemos uma maioria de esquerda, uma maioria com os verdes muito bem representados. Mas, no entanto, considero que pelo menos vai haver um pacto ecológico, vai haver medidas ambientais, não à nossa ideia ou não como achamos que devia ser, mas vão existir. Do lado mais negativo é a questão das migrações e a questão dos refugiados, que vai ser mais complicado, até para migrantes económicos, nem só refugiados. Achamos que não vai haver espaço sequer para alterar as regras atuais, que são regras que permitem separar crianças de famílias, permitem fazer basicamente atrocidades nas nossas fronteiras, dão muita força à Frontex, e vimos agora o diretor da Frontex que saiu para um partido de extrema-direita. Portanto, há aqui muitas ligações que não são favoráveis e definitivamente nestes 5 anos, a não ser que haja uma inversão política na Alemanha, na França, que de repente a esquerda ganhe com maiorias, aí pode haver diferenças, mas acho muito difícil nos próximos 5 anos. A nível ambiental não nos parece tão mal, a nível de direitos humanos parece-nos que não vai haver grandes avanços, porque também não vai haver interesse a isso de alguns países. A nível de geopolítica, ainda não conseguimos bem perceber quem é que tem mão na Europa neste momento. Vamos ver se Costa, agora como Presidente do Conselho, vai ter alguma mão. E se assim for, o Costa normalmente é mais duro em relação a esta questão dos direitos humanos. Apesar de, na posição de poder que está, eu acho que ele não vai ter essa dureza. Acho que vai ser mais um diplomata, como foi aqui também em Portugal. Mas nós precisamos neste momento de uma liderança mais de mão nas pessoas e mão na economia e mão na geopolítica. Porque estamos a meu ver, estamos a perder a mão na própria democracia, estamos a deixar escapá-la pelas nossas mãos, porque não estamos a ter lideranças fortes para assumir como prioridade a defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos, e nas grandes economias europeias também não estamos a ver capacidades de liderança desse estilo. Vimos agora em França, tivemos também uma grande polarização dos discursos, que curiosamente levou a uma aproximação de diferentes partidos, mas que não estamos a encontrar uma solução política rápida. Vamos ver agora em setembro, que supostamente os Jogos Olímpicos não dava para discutir política, segundo Macron. Vamos ver como é que agora aparece depois dos Jogos Olímpicos e vamos ver como é que isso influencia também a política europeia. E estamos dependentes também muito do resultado que sair das eleições dos Estados Unidos. Claro, isso vai mudar completamente a forma como a Europa se posiciona. Por um lado, se ganha Trump, temos que nos tornar mais autónomos mais rápidos. Isso pode ser mau economicamente, mas bom noutros aspectos, em termos de liberdades individuais. Se ganha a Kamala, voltamos a este eixo Ocidente, Europa, Estados Unidos. Temos de ver como é que evolui a situação de Israel. Parece-nos que já praticamente ninguém defende Israel. No entanto, os Estados Unidos ainda estão a dar armamento, ainda estão a defender de certa forma, não de forma formal,
através dos seus diplomatas, mas de forma informal eles ainda estão a acompanhar e a defender. E, portanto, enquanto isso acontecer, vai ser muito difícil da Europa se posicionar contra os Estados Unidos. Claro que da parte do LIVRE e da minha parte gostávamos que fôssemos muito mais vocais, que reconhecêssemos a independência da Palestina, que contribuíssemos realmente para um cessar-fogo. Parece-nos ainda difícil. E lá está, mais uma vez, não vemos num futuro próximo que isso possa acontecer. E já morreram 40 mil pessoas. E parece que já não é uma questão de número, não é? Já não é uma questão de número de pessoas que estão a morrer, já não é o número de atrocidades que estão a ser cometidas na faixa de Gaza. Já não é isso que importa, é uma questão geopolítica e é isso que também afasta as pessoas na política. É pensar Eu sinto que estamos quase à espera do que é que sai das eleições dos Estados Unidos para depois haver para um definir, novo não é? concerto. Pois, mas lá está, é olhar para a vida humana como nós podemos esperar 3 meses, não é? E eu vi uma frase engraçada há poucos dias que era: a morte de alguém que nos é próximo atinge muito, a morte de uma pessoa que conhecemos atinge muito, mas 40 mil acaba por ser uma estatística. E é verdade. E quando tornamos as mortes em estatísticas, quando falamos, por exemplo, no nosso caso, diabetes, em mortes por complicações relacionadas com a diabetes, torna-se um número. E a partir do momento que se torna um número, perdemos esta empatia com as pessoas que realmente sofrem da doença e realmente falecem ou têm problemas maiores em relação à doença. E eu sinto que na guerra acontece muito isso. Quando acontece uma guerra e começa a morrer muitas pessoas, nós também perdemos a empatia a um certo tempo, enquanto os ataques terroristas não perdemos. Porque é isolado, morrem pessoas e, apesar de ser muito menos em termos de número, gera muito maior empatia. Na questão da guerra, nós vamos perdendo esta empatia. É muito importante relembrar que continuam a ser vidas humanas, muitas delas crianças, indefesas. E é muito triste ver isto e não ver uma resposta internacional, não ver uma resposta política à altura. E pensar como é que nós temos políticos que não têm essa coragem. E é o que noto, e o que se calhar notei durante esta campanha e tudo isso, é que falta mesmo coragem aos políticos, aos partidos, às lideranças, para assumir muitas vezes o caminho menos fácil. Sinto que muitas vezes vou pelo caminho mais fácil e eu percebo que assumir logo no início da guerra que defender a Palestina era um caminho menos fácil, a meu ver era o caminho moralmente e eticamente mais responsável e que defendia o maior número de vidas. E portanto... Acima de tudo, defender o cessar-fogo e o fim de uma guerra que não faz sentido. Que nós defendíamos para a Ucrânia, não é mesmo? Não é? E haver estas duas situações e ter partidos que respondem de maneira diferente ao Estado invasor ou ao terreno invasor também me causa muita confusão. Colocamos uma ideologia, nem é tanto uma ideologia, tem a ver com os nossos aliados. Nós preferimos ações más dos nossos aliados do que defender a ação boa, não é? Ou seja, nós, no caso da Ucrânia, defendemos a Ucrânia porque é o terreno europeu e mais porque eles invadiram e estão a cometer crimes. No Estado de Israel é porque os israelitas são nossos aliados e pode haver terroristas lá na faixa de Gaza. Ou seja, encontramos aqui motivos para defender os aliados. Enquanto nós devemos ter os aliados que realmente têm os nossos valores e não manter aliados apesar de qualquer coisa. E nós vimos que aqui no caso de Israel estamos a manter Israel como aliados apesar de tudo. E é triste. E eu entendo que uma coisa seja o Estado de Israel, outra coisa seja este governo de Israel. Mas a verdade é que tem que haver aqui uma separação. E nós tivemos aqui, por acaso, uma proposta do LIVRE que achamos que ia passar, curiosamente. Nós propusemos que qualquer arma que fosse para Israel não pudesse parar nos portos portugueses. E foi rejeitado. Ou seja, nós vemos aqui que há claramente uma falta de coragem de assumir este cessar-fogo e não só em termos diplomáticos, de assumir de forma verdadeira e tentar impedir que as armas realmente cheguem lá para que existem menos mortes. E eu acho que a minha maior desilusão na política tem sido essa, tem sido a falta de coragem dos políticos no geral, de muitas vezes defenderem o que acham que é mais correto. Muitas vezes por jogos de poder, por jogos partidários, isso é o que me entristece mais, mas isso também faz parte da condição humana de proteção do lugar, de proteção do poder, mas gosto de pensar que no futuro os jovens consigam dissipar um pouco estas coisas. E cabe-nos a nós estar na política. O que eu digo é, se nós não nos juntarmos, estas pessoas vão manter a política, vão ser estas pessoas que nos vão liderar no futuro e os problemas vão continuar a acontecer porque estas pessoas claramente que vêm destas escolas não vão mudar a sua atitude. Portanto, nós precisamos de pessoas novas e eu sei que é muito difícil no início de perceber como é que os partidos funcionam, mas a verdade é que também em termos de amizades, em termos de comunidade, temos uma comunidade muito forte, amizades que construímos também muito fortes, também são pessoas que pensam da mesma maneira que nós, no geral. Portanto, temos maior facilidade de conexão e depois conhecemos pessoas incríveis do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, do ponto de vista de conhecimento. Isso é ótimo
não só de enriquecimento pessoal, mas também coletivo, não é? E perceber também no contraponto, dentro da nossa maneira de ver o mundo, que há contraponto. E para chegar ao mesmo objetivo temos algumas maneiras de ver diferentes, não é? O mundo. E também é interessante perceber que mesmo uma pessoa que pensa 97% como nós, que há ali 3% que não é igual e está tudo bem. E faz parte, não é? É importante também haver compromissos entre os vários partidos, entre a esquerda, entre a direita, para alcançarmos essas tais mudanças, essas tais reformas que nós precisamos. Francisco, de certeza conhece esta frase. Há um político em Portugal que fala muito disto, que é: o fim do mês vem antes do fim do mundo. E pego nesta frase para te perguntar como é que tu achas que as alterações climáticas se podem tornar verdadeiramente numa prioridade política? É exatamente a pergunta do Euromilhões que toda a gente, pelo menos dos partidos verdes, gostavam de resolver, que infelizmente cá em Portugal ainda não conseguimos mostrar que as alterações climáticas não estão isoladas, não são um problema tal como, se calhar, o trânsito em Lisboa, digamos. Ou seja, não é um problema que esteja isolado de todos os outros. Ou seja, o trânsito em Lisboa não depende do trânsito do Porto, mas no caso das alterações climáticas depende de tudo o que fazemos, não só no dia-a-dia enquanto pessoas, mas também como a nossa economia é planeada, da forma como fazemos o consumo, tudo isso acaba por influenciar as alterações climáticas. Portanto, quando dizemos que as alterações climáticas ainda não ganham eleições, o objetivo é que não é por si só que elas ganhem eleições, mas nós conseguimos melhorar a vida das pessoas e trabalhar no sentido de reduzir estas alterações climáticas. E essa é a mensagem que nós ainda não conseguimos passar. Nós ainda temos uma mensagem muito direcionada à proteção de ambiente e proteção de recursos, e não de nós procuramos melhorar a vida das pessoas, e nós conseguimos fazer isso através também de políticas ambientais ou políticas económicas, mas que são ambientalmente sustentáveis. E no fundo a palavra-chave se calhar é a questão da sustentabilidade. Nós queremos desenvolver Portugal de forma sustentável. Nós queremos realmente ter um impacto positivo também na biodiversidade de forma sustentável. E então é essa mensagem que eu acho que ainda não está bem difundida na maior parte dos portugueses. Claro que há um nicho que nós conseguimos chegar e daí estarmos a crescer bastante. E que a nível europeu nós tivemos na Dinamarca, o primeiro partido destas eleições europeias foi um partido verde, portanto, e tiveram cerca de 20%. Há aqui, e na Holanda também, o partido em coligação com os verdes, também foi o primeiro. Portanto, há aqui países em que claramente já conseguimos fazer essa mensagem e isto é associado muito à esquerda, não é? Estes partidos da Dinamarca e da Holanda, curiosamente, são partidos verdes de esquerda, tal como o LIVRE é, porque não faz essa dissociação de políticas ambientais e políticas económicas. O que faz é desenha políticas económicas, desenha políticas de habitação, desenha políticas de mobilidade, assentes num modelo sustentável. E, portanto, o que nós temos que assumir é que qualquer política que o LIVRE faça tem o ambiente como base e a defesa do ambiente como base. E, portanto, não precisamos de discutir essa parte. Para nós é quase óbvio que temos que desenhar políticas assim, ecológicas, sustentáveis. E, portanto, quando propomos, por exemplo, a renovação das casas, o nosso intuito com a renovação das casas é, sobretudo, reduzir a fatura da luz, porque consumimos menos eletricidade. Ao consumirem menos eletricidade, estamos a reduzir no consumo geral, não é, de eletricidade e, portanto, a contribuir mais para a transição energética. Estamos aqui, ou seja, a fazerem dois eixos, de atuar no eixo das pessoas, porque pagam menos luz, logo têm mais dinheiro ao fim do mês. Por outro lado, estamos a reduzir o custo energético do planeta, logo a reduzir o consumo. E é esse tipo de medidas que, a meu ver, é o futuro do LIVRE e o futuro da esquerda, e por isso é que o LIVRE se distancia de qualquer outro partido, a meu ver, é que muito grande parte das suas propostas tem subjugado este princípio de sustentabilidade, não só a nível ambiental, mas também a nível social, a nível muitas vezes económico e até um nível comunitário, ou seja, de tentar estabelecer uma cultura de proximidade das pessoas, de entreajuda e de cooperação. E é isso que me faz apaixonar pelo LIVRE, porque realmente não encontro nos outros partidos esta componente ideológica tão forte. Para nós é mesmo muito importante que as políticas públicas sejam desenhadas desta maneira e que tenham uma pessoa como centro de consequências, mas também a comunidade. E o que nós vimos em vários estudos que foram feitos nos últimos anos é que o sentido de comunidade das pessoas tem diminuído, sobretudo com a individualização de tudo, não é? E para nós vemos o indivíduo como foco, mas num contexto, e esse contexto é a nossa comunidade. E nós, para o indivíduo crescer, a comunidade também tem que crescer, não em termos económicos, mas também em termos culturais, em termos ambientais, em termos ecológicos. E daí pensar também, quando desenhamos estas políticas públicas, também nesse sentido de comunidade, que eu acho que também diferencia, ou seja, não é só o ponto de vista ecológico, mas no sentido de comunidade, estimular este sentido de comunidade,
porque é a cooperação, e ainda hoje estava a estudar um pouco a teoria Game Theory, que é basicamente teorias que usam em relações internacionais, em que dizia, e era um estudo que fizeram no fundo o jogo para perceber qual seria a melhor estratégia, a melhor estratégia para, entre, no fundo, duas potências mundiais, qual seria a melhor estratégia para lidar com ações uma da outra, uma versus a outra. E realmente chegaram à conclusão que as estratégias que resultam melhor são estratégias que realmente assumem boas decisões, sentido de comunidade, que são proativas e que não guardam rancor. Ou seja, se o outro agiu mal, se a outra potência agiu mal com a nossa potência, nós podemos retribuir, mas a seguir voltamos ao nosso estado de paz, ou ao nosso estado de... Que é engraçado, cooperação. Isto apanhou muitos cientistas sociais de surpresa, porque realmente não estavam à espera que uma teoria que normalmente associamos de cooperação tivesse tanto sucesso. E realmente o que acontece é que as teorias de cooperação tiveram muito mais sucesso do que as teorias de competição. E eles deram um exemplo que é fantástico, porque realmente é difícil pensar de outra maneira. Nós, quando tivemos a Guerra Fria nos Estados Unidos e Rússia, nós tivemos um investimento massivo em milhares de ogivas nucleares, que foi cerca de 10 trilhões de milhões de euros investidos nestas bombas que nunca foram usadas. Portanto, gastamos 10 trilhões de euros numa coisa hipotética que nunca chegou a acontecer. Pode vir a acontecer, mas nunca chegou a acontecer. Algumas delas já desativadas? Sim, muitas delas agora depois foram desativadas, ou seja, foi dinheiro literalmente colocado ao lixo do ponto de vista prático, digamos. Imaginem se tivéssemos usado isto para tudo o resto. E é engraçado pensar que realmente, no sentido de quando estamos em competição, há muito dinheiro que usamos que é deitado para fora, que podemos dizer que aproveitamos alguma inovação tecnológica ou algum desenvolvimento tecnológico, tudo bem, mas claramente não foi eficiente do ponto de vista económico de gastar 10 trilhões que dava para comprar praticamente tudo nos Estados Unidos. Portanto, e olhando para as alterações climáticas, também é um ponto que eu acho que foi Carl Sagan que disse isto já há 30 anos. Nós na Guerra Fria não tivemos qualquer problema em apostar na militarização num suposto cenário hipotético, que nós vimos agora que não chegou a acontecer. Nas alterações climáticas, em cenários que não são tão hipotéticos, que vão acontecer, nós não temos essa capacidade de mobilizar dinheiro para isso. Ou seja, há claramente aqui uma componente mais psicológica, mais social, que é uma questão militar. Nós temos facilidade em gastar 10 trilhões de euros, mas nas alterações climáticas, na transição energética, a acabar com a fome no mundo, a vacinar toda a gente do mundo, nós não temos. Para nós isso não é prioridade. Mas numa questão de guerra, numa questão de competição, conseguimos facilmente esbanjar esse dinheiro. E é muito interessante ver que muitas vezes, voltando à tua pergunta, não é uma questão de se temos razão ou não, no sentido das alterações climáticas, é uma questão de como é que nós passamos a mensagem de que isto é importante para toda a gente. E acho que a política ainda é muito de elites, que estão numa bolha, muitas vezes lisboeta, e que têm muita dificuldade em chegar até fora de Lisboa, ou nos arredores de Lisboa, quanto mais ao interior de Portugal, às ilhas. E se nós não conseguimos chegar às pessoas, não conseguimos também fazer esta mudança da mentalidade das pessoas, de que realmente nós conseguimos... Nós, quando queremos, nós fomos à Lua com um processador que é o que tínhamos no iPhone 3, acho eu. Nós conseguimos ir à Lua com isso. Portanto, em termos tecnológicos, em termos económicos, nós somos capazes de praticamente tudo se houver essa cooperação. Quando quisemos ir à Lua, fizemos essa cooperação e conseguimos. Para as alterações climáticas, para acabar com a fome, para acabar com as vacinas, para ter mais casas, para acabar com a crise habitacional, se nós realmente colocarmos como prioridades esses assuntos, nós certamente vamos ter essa capacidade de conseguir resolver estes assuntos. E não achas que ao nível do discurso é preciso colocar a tónica de quais é que são os custos que hoje em dia impactam já na nossa economia com as alterações climáticas que já se estão a fazer sentir, ou seja, dar um valor económico do não combate às alterações climáticas? Olha, isso é um assunto que eu tinha sempre escrito no meu caderninho durante a campanha, que é, tenho que falar sobre isto. Nunca chegou o momento certo para dizer, eu acabei por não falar muito sobre o assunto. Mas realmente, e acho que foi o Banco Europeu que fez um estudo sobre realmente isso, se nós não agirmos contra as alterações climáticas, estimaram o custo da inação versus o custo de transição. E descobriram que o custo de transição é bastante inferior ao custo da inação. E, portanto, isso responde logo à questão de, se nós não fizermos nada, vamos pagar, em termos económicos, muito mais caro do que se fizermos este custo da ação. Isso é um ponto e vem no Banco Central Europeu, que não é propriamente um aliado, ou não tem sido um aliado neste sentido,
da defesa das alterações climáticas. Portanto, é bom ver esse tema. E nesse tópico, eu trabalho, e na Verde nós trabalhamos muito na questão dos serviços de ecossistema, que são, no fundo, quantificar quanto é que a natureza nos dá em termos económicos, porque é muito difícil dizer quanto é que vale uma árvore. Se eu te perguntar qual é o valor de uma árvore, tu não vais conseguir dizer. Porque tu dizes, ok, se calhar o valor de uma árvore é que eu compro no Word, será 50 euros, 60 euros se for pequenina, 300 euros se for grande, não sei. Mas a verdade é que um economista quantificou, por exemplo, o valor económico de uma baleia, e uma baleia em serviços de ecossistema, ou seja, se nós não fizermos o serviço que uma baleia faz, que é capturar certos peixes do oceano, transformar em carbono, limpar ou filtrar água X dias por ano, portanto, nós fizemos essa conta matematicamente através dos nossos serviços humanos, uma baleia morta, ou seja, uma baleia viva, se morrer, nós perdemos 1 milhão de euros. Ou seja, os serviços que ela faz equivale a serviços que nós fazemos de 1 milhão de euros. Uma baleia estar viva é a mesma coisa que nós não gastarmos 1 milhão de euros nesta limpeza do planeta. E nas árvores, o que tentamos fazer na Verde é fazer também este custo do carbono e perceber quanto é que carbono elas conseguem capturar e depois vendemos este produto, esta gestão das árvores a grandes produtores ou até a pessoas que têm uma árvore grande no seu jardim e custa estar a podar, custa estar a tratar dela. Nós tratamos dela porque realmente tem esse valor económico que nós ainda não conseguimos repercutir na nossa economia normal, mas a verdade é que faz serviços de ecossistema, faz serviços para a sociedade, nós é que não estamos a pagar por isso nem conseguimos quantificar. E, portanto, quando matamos uma baleia, estamos literalmente a gastar 1 milhão de euros no planeta. E se nós conseguimos cada vez mais mostrar estes exemplos, também aí conseguimos dar um valor que as pessoas conseguem perceber mais, porque eu acho que as pessoas conseguem perceber mais se eu disser uma baleia vale 1 milhão de euros, do que se eu disser uma baleia limpa o oceano, uma baleia contribui para o desenvolvimento das espécies no oceano. As pessoas não veem valor aí, não é? Infelizmente estamos muito virados para a economia e apesar de eu não ser um capitalista, acho que temos que fazer 2 trabalhos. Um é tentar mostrar que há alternativas ao capitalismo e fazer esse trajeto. O outro é, enquanto fazemos esta mudança, nós também podemos dar melhores soluções ao capitalismo. E uma delas é através destes serviços de ecossistema. O mercado de carbono já existe há muito tempo e tarda em acelerar ao valor que era previsto antes, quando foi criado. Mas nós, pronto, temos de trabalhar em todas as soluções, porque para mim, tudo o que der um passinho já é melhor do que antes. E se toda a gente der um passinho à frente, então praticamente conseguimos solucionar o problema das alterações climáticas. O problema é que há muita gente que não dá passo à frente e há muitos países, muitas empresas que ainda sentem que é um custo, ainda veem como um custo, não sabem elas que mais à frente vão pagar a fatura muito mais alta do que agora. Ou seja, é demonstrar que proteger o ambiente é gerar valor para a economia. Exatamente. E não ter que gastar nós, e depois nós podemos ver isto numa questão de Estado versus privado, que é quem gera sobretudo a parte de parques naturais e tudo isso, ou do oceano, é o Estado. E o Estado vai ter cada vez mais que gastar em serviços de ecossistema que vão ser perdidos, não é? Pela perda de biodiversidade. E esse dinheiro vem de onde? Muitas vezes os nossos impostos. E o que é que isto vai acontecer? Nós vamos ter muitas vezes que associar impostos, ou temos que, o Estado vai ter que gastar mais no seu orçamento e, portanto, vai ter que ir buscar impostos. As pessoas ficam chateadas porque estão a pagar mais impostos e não veem a consequência prática e lutam contra menos impostos. O Estado tendo menos impostos, vamos ter menos capacidade de fazer estes serviços de ecossistema e, portanto, isto está a entrar num ciclo em que a conversa, e a mim custa muito ouvir a conversa de baixar impostos a todo custo. Há aqui uma componente que estamos a perder, que é para que é que servem os impostos. E acho que há muita gente, e muitos partidos até, que não sabem para que é que servem os impostos. E nós temos que ver o Estado não... E eu concordo em algumas críticas que fazemos ao Estado, muito burocrática, às vezes não age da melhor maneira, mas também uma empresa não age da melhor maneira. Nós não estamos o mercado não age da melhor maneira. Nós não temos o melhor serviço habitacional, não temos o melhor serviço alimentar. Ou seja, nós não temos que olhar para o potencial máximo. Temos é que olhar para o que é que nós queremos que o Estado assegure, e no meu caso, escola, saúde, a mobilidade, esta questão da defesa do ambiente, e isto tudo vai ter cada vez um custo superior. E ou geramos um impacto na economia realmente e nos super ricos, nas grandes empresas que alavancam este aumento de orçamento, ou vamos ter que ir cada vez mais coletando mais impostos, porque também estamos a perder biodiversidade. Ou seja, há aqui um feedback positivo do que está a acontecer, que nós temos que parar. Ou seja, também temos que mandar a mensagem que é bom para os nossos impostos proteger o ambiente. Porque depois
a este ritmo de perda vai ser muito difícil nós mantermos a poluição, mantermos os níveis de ar a níveis adequados, mantermos o nível de água a nível adequado, se nós perdemos a biodiversidade que faz esse serviço. E depois vamos ter que ter serviços de limpeza de ar, serviços de limpeza de rios, serviços de limpeza de mares. Isso tem um custo. E provavelmente não vai ser assegurado por uma empresa privada ou uma associação em pro bono, não é? É mais um custo financeiro que vai cair sobre o Estado, que vai cair sobre os contribuintes portugueses. E, portanto, é muito complexo. Eu acho que tudo o que envolve o Estado acaba por ser muito complexo e acho que os políticos acabam por simplificar de uma maneira a tornar as buzzwords e muitas vezes simplificam ao ponto de estupidificar. E quando estupidificam, é muito difícil de voltar a tornar o assunto mais complexo. Porque se quiser falar de agora impostos com a iniciativa liberal, como tentei falar nos debates que tive, eles não conseguem desenvolver, porque eles próprios já nem sabem de onde é que vem aquela base. Vem numa base super TikTok, de 1 minuto, 2 minutos. Se tu quiseres aprofundar e porque é que vocês estão a defender isto e porque é que vocês estão a defender aquilo, eles não conseguem já pensar no sistema geral, porque passaram a passar muito mais a ideias e propostas e menos ao sistema geral. E acho que aí o LIVRE tem uma visão para a sociedade, tem uma visão para a sociedade e tem propostas que levam essa visão. E nunca perdemos esse rumo. Eu acho que a tolerância com a fiscalidade tem a ver com se nós reconhecemos que o Estado é competente ou não para gerir esse dinheiro que nós entregamos. E se calhar nós queremos que os impostos baixem rapidamente porque se calhar temos a percepção que o Estado não está a aproveitar bem esse dinheiro que nós estamos a delegar. E no fundo são duas posições que nós podemos ter, que é ou confiamos no Estado e mantemos uma carga de impostos mais elevada e tentamos que seja mais eficiente, ou não confiamos no Estado e diminuímos essa carga de impostos ao mínimo possível. Sim, eu entendo essas duas visões. Para mim é muito difícil acreditar que sem uma gestão mais central consigamos resolver grande parte destes problemas, especialmente num mundo globalizado. Este problema da habitação não é um problema português, é um problema europeu, é um problema mundial. Ainda ontem estava a falar com uma pessoa dos Estados Unidos que veio de San Diego para Lisboa porque nem em San Diego não conseguia pagar a casa. Ou seja, não é um problema português, não é um problema europeu. É sobretudo porque temos uma economia globalizada e estamos a competir com os melhores mercados internacionais e com os melhores salários internacionais e tudo isso. Ou seja, é uma consequência também no mercado aberto. E nós não podemos achar que é o facto de eu, mesmo que seja uma empresa, nem é eu gerir o meu próprio dinheiro, mas nem que seja uma empresa ou a dar a fundos mais pequenos, que conseguem gerir de forma correta, ou pelo menos de combater estes problemas globais, como a habitação, como saúde, questões de saúde. E eu vejo, no nosso caso dos diabetes, na nossa fatura, nós gastamos, tenho aqui o sensor, e o sensor custa 100 euros, em que eu pago apenas 8 euros de sensor, 93 é pago pelo Estado. E, portanto, pelos impostos de todas as pessoas. Claro que há aqui uma componente de comunidade de eu tenho que me sentir confortável de estar a gastar dinheiro para que uma pessoa que eu não conheço esteja melhor da vida. E isso também se vai perdendo com esta individualização da vida, de achar que eu sou, e da questão da meritocracia, de achar que se eu trabalhar bem eu vou chegar lá, de achar que se eu só dependo de mim, não é? Isso não acontece na vida, não é? Eu estou onde estou porque tive sorte na vida, nasci numa família de classe média alta, nasci num grande centro urbano, nasci no Porto. Portanto, nós temos que ver que há componentes de privilégio que estão inerentes a nós e que não é só a meritocracia que me levou até aqui. Não fui só eu que fui trabalhar e cheguei lá. Claro que há casos em que conseguimos ver que uma pessoa de classe pobre consegue fazer esses saltos todos. Mas, em média, nós demoramos 5 gerações para passar de uma classe pobre a uma classe média. Isso continua a acontecer. Ou seja, o tal elevador social não funciona. E não funcionará se cada um tiver por si. Porque será, lá está, questão de competição. E este paper mostra claramente em que, em questões de competição, ninguém ganha. Toda a gente perde. Gastamos 10 trilhões de euros em armas que nunca usamos. E depois questionamos porque é que não podemos usar para outros assuntos, não é? Se os Estados Unidos há 50 anos dissessem vamos construir casas para toda a gente ter uma casa de 1960 a 2100, ou seja, a pensar nas próximas gerações, as pessoas diziam, esta pessoa é maluca. E, no entanto, para construir ogivas nucleares, houve os movimentos anti-guerra e tudo isso, mas não foi preponderante ou não foi massificado, não é? E é interessante ver como é que nós, numa componente de medo, para algumas coisas estamos dispostos a fazer algumas coisas e para outras não. E temos que perceber como é que podemos mudar isso. E os políticos têm que olhar para estes ensaios mais científicos e perceber porque há aqui boas pistas sobre como é que as pessoas respondem. Isto eu acho que é um problema sobretudo psicológico e social
e menos questão mesmo factual, não é? Porque a questão das alterações climáticas já passaram a ser uma questão factual. Podemos discordar sobre o impacto, podemos dizer vai ter mais ou menos impacto, vai ter um impacto. Pode ser catastrófico, ou pode ser ali que vai mudar o nosso estilo de vida, mas conseguimos gerir bem. E aí podemos discordar uns dos outros. Agora, é factual que vamos ter que fazer mudanças. E, portanto, acho que estamos numa posição muito mais previsível até do que a Guerra Fria, não é? Que era hipotético que ia haver uma guerra nuclear. E, no entanto, não conseguimos desbloquear esses fundos e demoramos 50 anos para desbloquear fundos. Agora, com o Pacto Ecológico Europeu, desbloqueamos fundos, mas não é à velocidade que queremos. E parece que é tudo difícil, E eu também culpo bastante é que é o status quo. As pessoas que têm poder atual têm muito medo de perder o poder. Isto é em relação a tudo. Em relação a grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, patrões, chefes de equipa, tudo. Tudo tem medo de perder o seu pequeno poder. E enquanto as pessoas tiverem medo de perder este pequeno poder, não existe inovação. Não conseguimos inovar, não conseguimos crescer, não conseguimos fazer nada. Temos de ter mesmo confiança de quem está ao nosso lado. Nós temos mesmo de deixar de ter esta questão da competição, de eu tenho que lutar por este lugar de chefia e pensar que nós estamos melhores se o grupo estiver melhor. E, curiosamente, é o mesmo argumento que os capitalistas usam para o capitalismo, não é? Quando falamos da fome. Eles dizem, o capitalismo melhorou a vida a toda a gente. Os patrões estão muito mais ricos, mas a classe pobre também está mais rica. Mas não é o mesmo quando usam em relação à cooperação. A cooperação é que realmente faz toda a gente ficar melhor, apesar do que se diz em relação aos super ricos, mas tudo bem. É a cooperação que nos permite realmente melhorar a vida de toda a gente e ter este sentido de comunidade. E tudo, mais uma vez, nós quando olhamos também como as sociedades nómadas antes de estabelecermos em cidades funcionavam, eram sociedades que cooperavam, raramente entravam em guerra com grupos do lado, eram cooperativos. Cada um tinha o seu território, mas eram cooperativos. Esse sistema de competição entrou quando tivemos a propriedade, quando tivemos os terrenos, quando tivemos, sobretudo, os feudos, em que tínhamos pessoas com poder em relação a vários feudos e não queriam perder esse poder. E então, a meu ver, acho que temos poder acumulado em certas pessoas e temos uma dificuldade de ceder esse poder. Concordo contigo. A cooperação é necessária nas empresas, na política, realmente porque nós não vivemos no mundo sozinhos e, como dizias há pouco, o elevador social, existe uma parte que nós conseguimos atingir sozinhos, mas existe uma altura nesse elevador em que nós só conseguimos atingir também com essa cooperação, com aquilo que o Estado consegue proporcionar e a comunidade em si. Gostava de perguntar para as pessoas que te seguem e desde as europeias, se calhar, fica aquela pergunta de onde é que vamos ver o Francisco Paupério a seguir? Boa pergunta. Eu estou agora a acabar o doutoramento, portanto ainda não pensei muito no meu futuro profissional. Eu gostava muito de trabalhar em organizações internacionais, provavelmente. Acho que vou tentar ir por aí. Queria ter uma componente também mais internacional. Em termos políticos, vou estar presente, vou tentar estar presente sempre que posso, vou tentar dar o meu contributo sempre que possa, não só na via partidária, mas também nas outras vias. Sempre que achar que acrescento, vou tentar juntar-me a esses projetos e, portanto, o meu intuito é estar presente. É algo que eu gostei muito de fazer, não só a parte de candidatura, mas também da política, que gosto muito da vida política. A vida partidária nem sempre é muito fácil, mas a verdade é que depois, quando conseguimos aprovar alguma coisa, quando temos um impacto real, isso transcende a felicidade de todo aquele trabalho que nos deu a tentar passar isso. Portanto, espero continuar por aí. Em termos profissionais, em princípio será a organização internacional. Pelo menos vou tentar fazer esse percurso mais internacional. Em termos de política nacional, vou apoiar pelo menos o partido e estar presente sempre que posso. Presumindo pelo aquilo que disseste há pouco, não estás a pensar numa candidatura para as autárquicas? Neste momento não me parece muito provável. Eu acho que não tenho tanto o perfil para autárquicas. Vou dar apoio aos meus camaradas lá do Porto e do Norte, mas não devo candidatar-me porque considero que, primeiro, estou um pouco desligado até daquilo que é a realidade local, porque morei em muitos sítios diferentes nos últimos anos, mas também a verdade é que ainda falta um ano e pouco, portanto ainda vou fazer essa decisão com mais calma, mas em princípio não é algo que esteja no meu horizonte. E acho que há muita gente no LIVRE que pode assumir esse lugar e temos muita gente boa certamente que vai assumir esse lugar. Muito bem, Francisco. Para além do nome de um dos podcasts
que será dos mais ouvidos em Portugal a nível de política, gostava de perguntar o que é que para ti é política na prática. Olha, política na prática, para mim, é uma política que tem impacto. Ou seja, pode ser a nível local, nacional, internacional, pode ser nos partidos, pode ser nas associações de rua, pode ser no condomínio. É uma política que tem impacto. Ou seja, é eu tentar mudar a realidade do meu mundo, seja esse meu mundo a nível local, seja o meu condomínio, seja o meu prédio, seja a minha rua, seja o meu quarteirão, seja a minha comunidade, seja a minha cidade. Isso é que é política na prática, é nós envolvermos. A política que nós fazemos na Assembleia, no Parlamento Europeu, é um pequeno lado da política, se calhar mais vistoso, mas acaba por ser um pequeno lado da política. E não há um bom gestor de condomínio ou uma boa pessoa em termos de política de condomínio que não será um bom representante no Parlamento Europeu. Tenho a certeza absoluta, porque as skills são praticamente semelhantes. Muita negociação, muita discórdia, mas tem que se chegar a um compromisso final e, portanto, a política na prática é envolver-nos e defender aquilo que acreditamos sobretudo, não se calhar de forma tão cega como nós vemos os nossos representantes, haver ali uma componente de dúvida, até em nós próprios, e dar esse espaço também aos outros, que nem sempre estamos certos, não é? Portanto, dar esse espaço de dúvida e, sobretudo, não assumir malícia nas coisas que os outros dizem. Acho que isso também é muito importante. Nós estamos cada vez mais polarizados e as redes sociais estão a potenciar cada vez mais isso. Os próprios algoritmos das redes sociais estão a potenciar cada vez mais isso. E nós temos que perceber que há uma componente social que é presencial, que nós conseguimos ver através do olhar, através do gesto, através da maneira como falamos, e que no computador, nas redes sociais, no telemóvel, perdemos muito essa capacidade de empatia. E, portanto, o que eu digo é ter mais empatia, seja nas redes sociais, seja a nível presencial, ter mais empatia pelo próximo. É interessante a tua resposta e gostava de fazer aqui uma oferta. Muito obrigado. Um livro que eu acho que se calhar pode não ser a tua escolha, óbvio. Nunca vi a tua estante, não sei praticamente o que é que tu lês. Ainda não vi, mas estava na minha wishlist. Falaram muito bem deste livro. Mas tem sido muito falado. Foi lançado o ano passado, não foi? Ou foi recente, julgo ou que foi este ano. Este ano, é isso. E julgo que é uma reflexão necessária à esquerda, sobretudo a polarização que nós temos assistido. Às vezes, posições mais extremadas, políticas de cancelamento, censura literária e por aí fora, às vezes levam-nos, se calhar levam a esquerda para caminhos muito próximos da extrema-direita, e acho que esse livro pode ser interessante discutir sobre o verdadeiro significado do que é a esquerda. Sim. Pá, eu vou-te dizer, ainda não li o livro, portanto vou dizer a minha perspectiva antes de ler o livro. Eu não consumo muito cultura americana, mesmo política americana não sou muito conhecedor, e portanto esta cena da guerra do woke e do wokeismo, eu nunca percebi bem o impacto lá nos Estados Unidos. A verdade é que foi importada para cá por certos comentadores que iam, de certa forma, dizer algumas atitudes são woke, e eu fui tentando perceber. A verdade é que eu acho que cá em Portugal nós não temos uma cultura woke, pelo menos que eu saiba, ou eu não vejo uma cultura woke em relação a como aconteceu nos Estados Unidos, com alguns cancelamentos e tudo isso. Eu também não acredito muito nos cancelamentos, mesmo nos Estados Unidos. Nós vimos com várias personalidades. Uma coisa é ser cancelado durante uma semana, um mês ou um ano, mas a verdade é que o cancelamento é sempre temporário, portanto não considero verdadeiros cancelamentos. E eu sou uma pessoa que associa muito o artista, ou não consigo separar o artista da obra, e portanto, para mim, eu, por exemplo, se calhar não iria consumir, ou não iria ter tendência a consumir artistas que não me reconhecesse de algum modo em termos de valores, não é? Mas isso é em relação a tudo. Em relação a Portugal, eu acho que nós ainda não estamos nessa fase de polarizar em relação ao wokeismo. Acho que estamos numa fase em que a extrema-direita está a tentar puxar por isso, está a tentar fazer muitos ataques a minorias para ver se também a esquerda cai nesse dito erro de tentar também polarizar e depois, se calhar, cair no pressuposto muito fundamentalista ou ideológico sobre isso. A verdade que eu defendo é que nós temos que ter muito respeito às minorias, como a todas as pessoas, e nós temos que perceber que estas minorias muitas vezes também são maltratadas e foram maltratadas durante grande parte da sua vida e que também têm um rancor que lhes, a meu ver, que é próprio no sentido que é reconhecido e que faz parte também do seu crescimento e das suas experiências.
E também estar a acusar muitas vezes do wokeismo pessoas que sofreram toda a vida, que foram maltratadas toda a vida, que têm uma reação se calhar mais adversa em algum assunto, a meu ver também não acho correto, e daquilo que vem do movimento wokeismo e anti-wokeismo, acho que o anti-wokeismo que alguns comentadores portugueses fazem, até de esquerda fazem, que dizem que são demasiado fundamentalistas, eu acho que também não percebem de onde é que vem, e muitas vezes vem de experiências muito más, e que, portanto, à mínima coisa também salta a tampa. E salta a tampa no sentido de realmente querem defender os seus direitos e foram privados dos direitos, e estão a ser privados, muitos deles, dos seus direitos, e estão a defender os direitos da maneira que conseguem, não da maneira que se calhar muitas vezes acham correta. E eu acho que não é essa, lá está, empatia pelas experiências das outras pessoas, de perceber de onde é que vem, se calhar, este wokeismo, se é que eu percebo o que é este wokeismo, mas de onde é que ele vem? Ele vem sobretudo de pessoas que querem defender os seus direitos e a sua maneira de ser, que vêm ser atacadas. Se calhar, lá está, se eu estivesse na pele daquelas pessoas, se eu passasse por aquelas experiências, não posso dizer que seria diferente. E acho que é muito difícil as pessoas dizerem logo, não, eu não queria agir assim, por mais, como é que se diz? Estava a faltar a palavra. Basicamente, dessas pessoas serem preteridas em relação a outras. Mas pronto. O meu ponto, se calhar, é importante que nós nunca façamos política com raiva de alguma coisa. Sim. Sobretudo as pessoas. Eu acho que acho giro, entre aspas, mas eu acho que pode haver alguma raiva, algum desconforto em relação a políticos, não em relação às pessoas que votam nessas políticas. Porque há muitos políticos em Portugal que estão a usar, ou seja, estão deliberadamente a fazer o uso das desilusões das pessoas. E eu aí critico e acho que podemos ser um bocadinho raivosos. Em relação às pessoas que estão realmente desconfortáveis, que não estão a gostar do rumo que estamos a tomar, que têm opiniões diferentes, acho que não devemos exatamente polarizar. Mas acho muito difícil em redes sociais, com políticos que estão literalmente a tirar lenha para a fogueira, é muito difícil de conseguires fazer este caminho através da positividade, através de alguma forma. É muito difícil, sem combater fogo com o fogo, é muito difícil. E por isso é que nos Estados Unidos aconteceu isto. Neste momento há o fogo com o fogo. Na Europa, provavelmente, o que vai acontecer, e como aconteceu em França, fogo com o fogo. E Portugal não vai ficar para trás, e vai certamente daqui a uns tempos, vamos ter aí muito mais polarizado do que está agora, porque nós agora com 50 no Parlamento Nacional, é horrível trabalhar lá neste momento. Toda a gente conta que é uma diferença abismal trabalhar neste novo mandato, que não dá para trabalhar. Eles boicotam as coisas, insultam, é extremamente horrível, e portanto isto vai transportar para as redes sociais, e claro, há um ponto em que as pessoas também não aguentam ficar não podemos diabolizá-las, não podemos, há um ponto em que vai explodir. E infelizmente já aconteceu ao longo da história, e temo que vai acontecer também no futuro, potenciado pelas redes sociais, porque também algo engraçado é que normalmente estas polarizações acontecem a seguir a guerras, a seguir a grandes crises, e a verdade, tivemos algumas grandes crises, mas nunca foi da magnitude das crises anteriores. E portanto, pela primeira vez estamos a ver este processo de polarização sem haver uma grande causa, como uma guerra ou algo desse género, que é interessante do ponto de vista psicológico e social, mas que eu acho que também é muito potenciado pelas alterações climáticas, pelas redes sociais, e sobretudo pela falta também de legislação em relação às redes sociais. Sim, e no fundo tentarem-se criar muitas vezes factos políticos ou notícias que não correspondem à verdade. Eu também, sou um bocado polémico neste assunto, mas eu também acho que a comunicação social tem uma responsabilidade grande na forma como a extrema-direita cresceu cá em Portugal. A nível europeu não posso dizer o mesmo, porque não acompanho nos outros países a ação da comunicação social, mas cá em Portugal deram claramente mais espaço do que aquilo que tinham na sociedade portuguesa na altura. A forma como noticiam é sempre muito emotiva e pouco construtiva. Penso que começaram a mudar agora também pela forma como o Chega tratou nestas últimas eleições de jornalistas, e notou-se claramente que as televisões mudaram a abordagem, felizmente, de lá para cá em relação ao Chega e a tudo o que é dito pelo Chega. Antes davam palco sem contraponto, agora fazem reportagens, fazem notícias a explicar o que é que eles disseram, mas porque é que está errado, colocam títulos a dizer claramente que está errado, e antes não faziam nada disso. Portanto é interessante ver também a mudança que houve na comunicação social, mas acho que foi um dos grandes responsáveis, foi as redes sociais, com uma comunicação social que, a meu ver, tem uma responsabilidade enorme na democracia, a manter a democracia, que é a fazer o contraponto aos políticos. E nós temos uma comunicação social que serve
no fundo, de autoestrada para os políticos. Que é, e nós vimos isso com o Marcelo Rebelo de Sousa, queria mandar um artigo, falava com o jornalista e o jornalista mandava esse artigo. E quando nós temos jornais em que é só mandar o que nós queremos para lá e eles publicam, acaba de ter aqui uma autoestrada para tudo o que nós possamos dizer, não tem contraponto. A televisão, cada vez mais, temos espaços menos de reportagem e mais de notícia comentariada, que também cria aqui uma sensação de, eu acho, de polarizar e que realmente toda a gente tem muita informação e tem muita certeza no que diz. E quando duas pessoas que dizem coisas diametralmente opostas, mas têm muita certeza, acaba aqui uma confusão no eleitor e quem é que tem razão, se estão as duas... Deixou-se mesmo de acreditar que estamos à procura um bocadinho da verdade a uma verdade, porque é interessante ver que... E eu vi isto, e eu posso contar esta história, que é engraçada, durante a campanha, durante o primeiro debate, eu saí do primeiro debate a achar, Sebastião Bugalho, não lhe correu bem aqui o debate, porque houve ali duas perguntas que ele meteu o pé pelas mãos, que disse uma coisa até que estava errada do ponto de vista europeu, da forma como se organizam. Eu saí do debate claramente, bem, ele já estava na modo baixo por todas as polémicas que teve, agora é que, tendo um primeiro debate assim, aposto que vão cascar imenso na comunicação social. Bem, eu saio do coisa, vou para casa, começo a ver as notas e vejo que ele está, como eu, com grandes notas. E foi aí que eu comecei a perceber que realmente não interessa o conteúdo em política, interessa a forma. Se tu disseres de forma confiante, se tu disseres, se tu insistires, não estás errado. Tu podes dizer uma coisa errada, não estás errado. E isso foi também algo que me desiludiu na política e que vi que é muito usado por todos os partidos. Não foi só o PSD neste caso, ou o PSD neste caso nem se aproveitou disso, é uma consequência natural, não é? Mas vi isso sobretudo no Coutrinho, que é, tu deixas de ter mensagem, é a forma. E o Coutrinho, toda a gente dizia que foi um grande candidato, o Coutrinho não apresentou nenhuma proposta durante a campanha. Nenhuma. E, no entanto, para todos os comentadores, o Coutrinho é um grande candidato, nos debates esteve sempre muito bem, ele não apresentou nenhuma proposta, não conseguiu dissuadir praticamente ou contrapor a nenhuma das outras propostas. É a forma como as pessoas veem essa pessoa, é o carinho que têm por essa pessoa, a simpatia. E que também nos leva a pensar de como é que será o nosso futuro se nós estamos só a ligar à forma e não ao conteúdo. Francisco, esta conversa daria para 2 episódios ou mais. Obrigado por teres vindo. Obrigado, foi uma ótima conversa e mais uma vez foi um prazer. Muito obrigado, vamos por aí.